hoje, a nova mala de dinheiro. O empresário Joesley Batista presta depoimento e detalha a entrega de R$500 mil em propina para o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Rio de Janeiro, uma operação contra milícias prende 15 pessoas, apreende vans e encontra um sistema clandestino de vigilância na Zona Oeste. São Paulo, uma quadrilha ostenta casa e carro de luxo mantidos com dinheiro de fraudes. Ex-presidiários voltam para a cadeia por suspeita de usar documentos falsos. Entre eles, Marcelo Rocha, o Marcelo VIP, que já se passou por herdeiro de uma empresa aérea. Há uma semana do julgamento da restrição do foro privilegiado para políticos no STF, o presidente Michel Temer tem um encontro fora da agenda com o ministro Gilmar Mendes. E os desdobramentos da decisão que retirou dos processos que estão com o juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula. O Jornal Hoje está começando. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está fazendo hoje uma operação para tentar reduzir o poder das milícias que já controlam 37 bairros da cidade. O objetivo é atingir a renda desses grupos. Até agora, a polícia prendeu 15 suspeitos e apreendeu 25 vans clandestinas. A reportagem é de Renata Capucci. É mais uma investida contra a maior milícia que aterroriza a zona oeste do Rio. Os policiais estão nas ruas desde cedo para cumprir 18 mandados de prisão, 11 contra suspeitos de integrar o grupo. Um helicóptero acompanha a operação que envolve agentes de 6 delegacias especializadas. O objetivo é reprimir as principais fontes de renda dos milicianos. 2 milhões de pessoas são coagidas a pagar por segurança, por botijões de gás, água mineral e cestas básicas, pela internet e pelo sinal de TV a cabo e pelo transporte por vans. Hoje, 25 vans piratas foram apreendidas. Com os lucros dessa atuação irregular, a milícia investe em joias, carros de luxo e fazendas. Um levantamento do G1, o site de notícias da Globo, mostra que as milícias atuam em 11 municípios da região metropolitana do Rio. Um crescimento espantoso se compararmos com 20 anos atrás. Em 1998, apenas uma comunidade estava sob influência da milícia. 10 anos depois, os milicianos já dominavam 161 comunidades. Agora, em 2018, são 165, 37 bairros inteiros. Na operação de hoje, a polícia encontrou na casa de um miliciano uma central de monitoramento. São mais de 20 câmeras espalhadas pela favela do Cesarão, na Zona Oeste. Os policiais acreditam que por essas imagens que nós tivemos acesso, o criminoso viu a entrada das equipes e fugiu. Wallace, o dono da casa, é irmão de Eco, o chefe da milícia. Os dois estão sendo procurados. Eco já tinha fugido da festa num sítio onde foram presas 159 pessoas no início de abril. Além de prender os milicianos, a polícia quer atacar o braço financeiro da quadrilha. O objetivo é você, a milícia ela não ter de onde tirar o dinheiro, porque na verdade eles estão crescendo muito. Eles estão explorando todo mundo. Santa Cruz é refém. O que a gente imagina é pegar Santa Cruz e devolver para a sociedade. Porque a Santa Cruz não é mais dos moradores. A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu hoje 2 ex-presidiários que teriam fraudado documentos para a regressão de suas próprias penas. Os suspeitos são Marcelo VIP, conhecido por aplicar vários golpes, e um traficante ligado a uma facção do Rio de Janeiro. A reportagem é de Yanara Garcia.
Dinho Porquinho e Marcelo Vipe voltaram para a cadeia hoje. O traficante carioca cumpria pena no regime semiaberto e o estelionatário já estava em liberdade condicional. Vai ser tudo esclarecido na delegacia, isso é um terrível engano. O que a polícia quer esclarecer é se os comprovantes de trabalho e estudo de Marcelo e Dinho são verdadeiros. A suspeita é de que eles teriam falsificado esses documentos para diminuir o tempo de pena. Depois que conseguiram ir para o regime semiaberto, eles continuaram apresentando atestados falsos de trabalho, segundo a polícia. As empresas para as quais eles supostamente trabalhavam seriam de fachada. O que a gente comprovou por meio de vigilâncias, visitas, que essas empresas de fato não têm nenhuma atividade concreta. Elas não têm funcionários, elas não participam de vendas, licitações, tudo é apenas fachada. O traficante Márcio Batista da Silva, o Dinho Porquinho, é integrante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Já foi condenado por homicídio, roubo, tráfico de drogas. Marcelo Rocha, conhecido como Marcelo Vipe, ficou famoso após se passar por filho do dono de uma empresa aérea. História que virou filme. Você faz a mais de 5 minutos? Lógico. Ele foi condenado a 33 anos de prisão por crimes de estelionato em pelo menos 4 estados e roubo de um avião de pequeno porte. Nos últimos 4 anos, foi para o regime semiaberto e depois para condicional. Ele comprovava trabalho com palestras e realização de eventos. Ele nunca falsificou documento nenhum, atualmente, depois que ele saiu. Isso eu confirmo. Trabalhou e vai ser comprovado. Hoje foi preso também um servidor da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, suspeito de facilitar na justiça o andamento dos processos que ajudaram na diminuição das penas. A polícia suspeita que ele tenha favorecido pelo menos 34 presos. O advogado do servidor público do Judiciário disse que não tem conhecimento sobre o teor das investigações e que vai analisar o caso. Nós não conseguimos falar com a defesa do chamado Dinho Porquinho. Na Índia, o guru Asarambappu foi condenado hoje à prisão perpétua por estupro. Asarambappu, que hoje tem 77 anos, foi acusado de estuprar uma discípula adolescente de 16 anos em 2013. Ele tem milhares de seguidores e dirige cerca de 400 centros de meditação e yoga dentro e fora da Índia. Temendo uma reação ao veredito, a polícia reforçou a segurança da corte em Jodhpur, no oeste do país. Centenas de pessoas acompanharam a sessão do lado de fora. Não houve confusão. O inventor dinamarquês acusado de matar uma jornalista sueca em agosto do ano passado foi condenado à prisão perpétua. A vítima embarcou no submarino dele para escrever uma reportagem. O juiz do Tribunal de Copenhague, na Dinamarca, concluiu que Peter Madsen assassinou e esquartejou a jornalista Kim Wall antes de jogá-la no Mar Báltico. Isso tudo ocorreu dentro do submarino que ele mesmo construiu. Peter Madsen alegou que a morte da jornalista foi um acidente, mas admitiu ter esquartejado o corpo. A defesa vai recorrer da sentença. A presidente da Comunidade de Madrid, que equivale ao nosso cargo de governadora, renunciou hoje. Cristina Cifuentes, do Partido Popular, renunciou horas depois da divulgação de um vídeo de 2011, quando foi flagrada pelo segurança de um supermercado roubando cosméticos. Na época, ela era vice-presidente da Assembleia de Madrid. Em 2012, Cristina já tinha se envolvido na compra de um diploma de mestrado da Universidade Rei Juan Carlos. Cristina admitiu o erro e pediu desculpas. De volta aqui ao Brasil, aqui em São Paulo, a Polícia Federal prendeu 6 pessoas, entre elas uma servidora da Receita Federal e um falso auditor. Eles são suspeitos de desviar créditos tributários de grandes contribuintes para empresas com débitos fiscais com a União. Veja na reportagem de Isabela Leite. Policiais federais estiveram hoje cedo nesta casa, num condomínio de luxo em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Os alvos eram um falso auditor da Receita Federal e a mulher dele. Outras 4 pessoas também foram presas na segunda fase da Operação Manigância. Entre os presos está uma analista tributária da Receita Federal que trabalha em São Paulo.
Eles são suspeitos de participar de uma organização criminosa que desviava e comercializava créditos tributários. O esquema funcionava da seguinte forma: a analista da Receita Federal identificava no sistema créditos tributários de grandes empresas, ou seja, impostos que foram pagos a mais e que deveriam ser compensados ou restituídos em algum momento. Depois, os criminosos desviavam esses créditos para empresas abertas pela própria quadrilha. A última parte era encontrar empresas com débitos fiscais interessadas em comprar esses créditos. Os créditos tributários repassados para esses devedores tinha mais ou menos 50% de deságio. São créditos tributários legítimos que ela subtraiu dessas empresas, no montante de 300 milhões. A quadrilha ficava com o valor que era cobrado pela prestação do serviço, né? Possivelmente nessa negociação falava-se, olha, você vai me pagar tantos por cento dos créditos que eu vou lhe repassar. A fraude foi detectada pela Receita Federal em 2016. Na primeira fase, deflagrada em março, os policiais apreenderam essa Ferrari do falso auditor da Receita Federal. Segundo a polícia, ele fazia a aproximação com os empresários que tinham dívidas tributárias com a União. Para os investigadores, as empresas beneficiadas com os créditos tributários oferecidos pela quadrilha afirmaram que não sabiam que estavam caindo num golpe e que nem desconfiaram do deságio dessas operações. É uma operação legal, uma operação que ocorre no mercado. O único senão é esse deságio na comercialização do crédito tributário. Então o empresário possivelmente deveria ao menos perceber que se tratava de uma fraude, que se tratava de um golpe. A Polícia Federal e a Receita Federal não divulgaram o nome da servidora presa hoje. A Receita Federal disse que a funcionária responde a um procedimento administrativo disciplinar. A Polícia Federal disse que os créditos desviados pela quadrilha já foram devolvidos para as empresas lesadas e as empresas que compraram os créditos fraudados continuam com os débitos fiscais com a Receita. O vereador de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PSDC, se entregou à polícia ontem à noite. Ele é suspeito de chefiar uma organização criminosa que fraudava contratos na Câmara Municipal. Wellington Magalhães se apresentou numa delegacia. Depois foi levado a uma penitenciária na região metropolitana de Belo Horizonte para cumprir a prisão preventiva. O vereador estava foragido há uma semana. Segundo o Ministério Público de Minas, ele é o chefe de um esquema que desviou mais de 30 milhões de reais dos cofres públicos. Ele nega. A defesa diz que vai entrar com pedido de habeas corpus. O empresário Joesley Batista disse num depoimento no início deste mês que entregou uma mala com 500 mil reais para o senador Ciro Nogueira, do Progressistas. Os detalhes a gente acompanha na reportagem da Camila Bonfim. Joesley Batista foi ouvido na sede da Polícia Federal em Brasília no dia 6 de abril. O empresário foi chamado a dar esclarecimentos na investigação que apura se os delatores da JF omitiram informações na delação. Joesley foi ouvido pelo delegado Kleiber Malta Lopes sobre as gravações entregues na delação complementar, que levaram a um pedido de revisão dos benefícios dos colaboradores. Joesley deu mais detalhes de um pagamento que diz ter feito ao senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas. Joesley contou que no dia 17 de março do ano passado, entre 7 e 8 da noite, se reuniu com o executivo Ricardo Saldi e com o senador, e que o encontro foi gravado para registrar os diálogos e tratativas de entrega de 500 mil reais para Ciro Nogueira, o que de fato ocorreu. A partir daí, Joesley dá detalhes da entrega, sendo entregue diretamente por Ricardo Saldi para o senador Ciro Nogueira na garagem da casa de Joesley, em São Paulo. Joesley já havia relatado a entrega dessa quantia em uma mala para Ciro Nogueira, como pagamento de propina, sem dar os detalhes que acrescentou nesse novo depoimento. Joesley repetiu o método usado com o ex-assessor do presidente Michel Temer e que se tornou a cena mais conhecida da delação. Uma mala de 500 mil, também entregue por Ricardo Saldi, também em São Paulo. Na delação, ainda do ano passado, Joesley detalhou o tamanho de sua relação com Ciro Nogueira. Diz que o senador está entre os seus maiores interlocutores políticos para tratar de interesses da JF nos últimos 3 anos. Ontem, Ciro foi alvo de uma nova investigação da Lava Jato. A suspeita é de que ele está entre os envolvidos na compra de silêncio de uma testemunha.
é o ex-assessor dele, José Expedito Rodrigues Almeida, que relatou o caso aos investigadores. Ontem, a Polícia Federal esteve no gabinete no Senado atrás de documentos que possam comprovar a suspeita de obstrução de justiça. Em depoimento anterior a esse caso, José Expedito relatou ter efetuado a arrecadação de valores oriundos de propina nas capitais de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. A mando dos referidos congressistas, deputado federal Eduardo da Fonte e senador Ciro Nogueira, realizando, além da arrecadação, a respectiva entrega aos referidos parlamentares e/ou pessoas indicadas por eles. O advogado de Ciro Nogueira disse por nota que ele nunca recebeu dinheiro de Joesley Batista e que a gravação da conversa vai comprovar isso. Diz também que Ciro Nogueira mantinha com Joesley uma relação republicana de um senador com um grande empresário. Nós não conseguimos falar com José Expedito Rodrigues Almeida. Há uma semana do julgamento no Supremo Tribunal Federal da restrição do foro privilegiado para políticos, o presidente Michel Temer se encontrou com o ministro Gilmar Mendes. A gente vai agora, então, a Brasília falar com Andréa Sadi sobre esse encontro. Andréa, boa tarde para você. Mais um encontro fora da agenda? Isso, Sandra, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse encontro não estava na agenda oficial do presidente Michel Temer. Acontece, como você disse, há uma semana da retomada do julgamento lá no Supremo, que discute a restrição do foro privilegiado. Esse julgamento já tem maioria, mas ainda faltam votar exatamente os ministros Ricardo Lewandowski e o ministro Gilmar Mendes. Esse julgamento já foi interrompido 2 vezes no ano passado por conta de pedidos de vista, que é quando um ministro pede mais tempo para analisar o caso e pode sim ter um novo pedido de vista agora na semana que vem. Ontem o presidente Michel Temer lá no Palácio do Jaburu recebeu o ministro Gilmar Mendes para conversar, uma conversa que durou cerca de 2 horas. Esse encontro não estava na agenda oficial, a gente já procurou a presidência, o Palácio do Planalto, em busca de informações, eles ainda não responderam. Já o ministro Gilmar Mendes confirmou o encontro lá no Jaburu, mas disse que foi discutir semipresidencialismo com o presidente Michel Temer e aproveitou para fazer um convite para que Temer faça um debate sobre isso. Ele negou qualquer tipo de conversa em relação ao foro privilegiado. Sandra. Ok, André. Todo mundo então de olho no dia 2 de maio. Obrigada para você. A Procuradoria-Geral da República está analisando se vai recorrer da decisão da 2ª turma do Supremo Tribunal Federal, que ontem retirou dos processos que estão com o juiz Sérgio Moro trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente Lula. A reportagem é de Joconda Brasil. Os trechos da delação da Odebrecht citam fatos que relacionam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a empreiteira no esquema de corrupção investigado pela Lava Jato. Um deles é a reforma de um sítio em Atibaia, em São Paulo, para o ex-presidente. Segundo a denúncia do Ministério Público, Lula recebeu da Odebrecht e da OAS R$870 mil em propinas por meio de reformas no sítio. O outro é a compra do terreno onde seria construída a nova sede do Instituto Lula, que, de acordo com os procuradores, foi realizada por meio de pagamento de R$12 milhões de propina ao ex-presidente. A obra não saiu do papel. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os repasses da Odebrecht eram retribuição por contratos da Petrobras. No ano passado, o Supremo já tinha decidido deixar esses trechos da delação nas mãos do juiz Sérgio Moro. Primeiro, numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, em abril. Depois, em outubro, quando a 2ª turma voltou ao tema. Na delação fechada em 2016, ex-executivos da Odebrecht falam sobre as obras no sítio em Atibaia. Emílio Odebrecht, dono da empresa, conta que Dona Marisa Letícia, mulher de Lula, que morreu no ano passado, tratava do assunto como se a reforma fosse uma surpresa para o marido. Então ele ia, e a Dona Letícia pediu a ele que ajudasse, que ela estava com um problema que não ia conseguir terminar as obras que lá estavam, que quem estava lá não estava dando, e ela não confiava mais e queria dar essa surpresa quando o Lula terminasse. Isso era o final do mandato do Lula. Então. Exatamente. No final do ano, o último dia, penúltimo dia, dia 30, se eu não me engano, foi penúltimo dia de governo do Lula. De governo, de mandato dele, do último mandato. Eu tive com ele. Lá sempre no Palácio Planalto. Tive com ele e aí eu disse, olha, chefe,
o senhor vai ter uma surpresa, nós vamos garantir o prazo que nós tínhamos dado naquele programa lá do sítio. Ele não fez nenhum comentário, mas também não botou nenhuma surpresa, coisa que eu... Então a surpresa já não era mais surpresa. Já não era para mim, eu entendi não ser mais surpresa. Quando foi ouvido pelo juiz Sérgio Moro como um dos réus da ação do terreno, Marcelo Odebrecht detalhou a posição estratégica da Petrobras no esquema de corrupção. A Petrobras é uma grande cliente nossa. Inclusive, eu digo o seguinte, eu gosto de dizer o seguinte, por exemplo, a Petrobras, ela não estava na minha relação com o Palocci, portanto ela não estava como fonte da planilha italiana, perfeito? Eu digo o seguinte, inclusive, nós estávamos tendo tantos problemas com o governo que talvez se nós não estivéssemos tendo resultado nos contratos com a Petrobras, é muito provável que apesar de não ter um vínculo direto, talvez a gente não estivesse dando esse montante de contribuição, porque de fato era praticamente a única área que gerava resultado no governo. Outro depoimento que mostra a relação dos benefícios a Lula com Petrobras é o do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que, de acordo com o Ministério Público, administrava a conta que recebia os repasses pagos pela Odebrecht para conseguir benefícios em 8 contratos com a Petrobras. O senhor sabe dizer qual é a relação desse imóvel com esses 8 contratos que eu citei aqui no início das minhas perguntas? Sim. É assim, a empresa trabalha com a Petrobras. A Petrobras dá vantagens para a empresa. Com essas vantagens, a empresa cria uma conta para destinar aos políticos que a apoiaram. O presidente mantém lá diretores que apoiam a empresa, para dar a ela contratos. Esses contratos geram dinheiro, ela faz seus gastos, compra seus presentes, remunera seus diretores, paga seus funcionários e reservam dinheiro. Algumas criam operações estruturadas, outras criam caixa 2, outras criam doleiros e com esse dinheiro pagam propina aos políticos. A segunda turma do Supremo tratou mais uma vez do assunto ontem. Os ministros julgaram os embargos de declaração, recurso apresentado pela defesa de Lula. 3 dos 5 ministros mudaram de posição em relação ao último julgamento. E por 3-2, a segunda turma decidiu retirar trechos da delação da Odebrecht sobre o ex-presidente, que estão com o juiz Sérgio Moro, por considerar que não há relação entre os fatos narrados nas delações com a Petrobras. O julgamento começou no mês passado com o voto de Fachin para deixar tudo na Justiça Federal do Paraná. Ontem, Toffoli foi o primeiro a abrir divergência. Disse que os trechos da delação devem ir para a Justiça Federal de São Paulo, onde a maioria dos fatos teria ocorrido. Não diviso, ao menos por hora, nenhuma imbricação específica dos fatos descritos nos termos de colaboração com desvios de valores operados no âmbito da Petrobras. E ainda que o Ministério Público Federal possa ter suspeitas fundadas em seu conhecimento direto da existência de outros processos ou investigações de que os supostos pagamentos noticiados nos termos de colaboração teriam origem em fraudes ocorridas no âmbito da Petrobras, entendo que não há nenhuma demonstração desse liame nos presentes autos. Em seguida, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou Toffoli. Ao votar, o ministro Celso de Mello disse que o Ministério Público mostrou que há conexão, sim, com fraudes na Petrobras. As informações constantes dos termos de colaboração estão diretamente relacionados a diversas ações penais que tramitam naquele juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, entre as quais se destacam a ação penal número tal, crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, irregularidades na aquisição do imóvel localizado na Rua Tal, em São Paulo, que seria usado para instalação do Instituto Lula. Na ação penal X, delitos de lavagem de dinheiro e corrupção, irregularidades na realização de obras e benfeitorias relativas ao sítio de Atibaia, São Paulo, custeadas ocultamente pelas empresas Chain, Odebrecht e OAS. Com o julgamento em 2-2, o desempate coube ao ministro Gilmar Mendes. Eu estou me manifestando no sentido de acolher os embargos com efeitos modificativos para determinar a remessa dos termos de colaboração e de seus respectivos elementos de corroboração à sessão judiciária
de São Paulo. A ação contra o ex-presidente Lula envolvendo o sítio em um instituto conta com várias provas, perícias, documentos e depoimentos de testemunhas. A decisão se refere apenas à delação da Odebrecht e não tira os processos contra Lula das mãos do juiz Sérgio Moro. A Procuradoria-Geral da República estuda recorrer da decisão à própria segunda turma e pode pedir também para que este recurso seja levado ao plenário. O Ministério Público Federal no Paraná informou que está analisando a decisão e, por enquanto, não vai se manifestar. O juiz Sérgio Moro também não vai se manifestar. A defesa do ex-presidente Lula disse que a decisão confirmou que não há elemento concreto que justifique a competência da 13ª Vara Criminal em Curitiba nos processos que envolvem o ex-presidente e que a decisão cessa o que a defesa chamou de, abre aspas, juízo de exceção criado para Lula em Curitiba, fecha aspas. A defesa de Eduardo Azeredo, do PSDB, disse que vai continuar tentando evitar a prisão do ex-governador de Minas Gerais. Ontem, o Tribunal de Justiça negou os embargos infringentes, mas decidiu não decretar a prisão imediata. A reportagem é de Manuela Borges. A defesa só poderá entrar com o último recurso possível na segunda instância, os embargos declaratórios, quando a decisão dos desembargadores de manter a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo e a pena de 20 anos e 1 mês for publicada pelo Tribunal de Justiça, o que ainda não aconteceu. O prazo é de 48 horas após a publicação. Ontem, o TJ de Minas rejeitou os embargos infringentes por 3 votos a 2 e decidiu que a decretação da prisão só poderá ser expedida depois de julgados os embargos declaratórios. Esse caso do governador Azeredo, que fica em 3 a 2, até eu sinceramente, eu fico até constrangido. Como é que eu vou começar início da execução em 2º grau com julgamentos tão apertados desde o início do recebimento de denúncia? Eduardo Azeredo foi condenado porque, de acordo com as investigações, sua campanha à reeleição ao governo de Minas, em 1998, usou dinheiro desviado de estatais mineiras. Marcos Valério, que já foi condenado no mensalão do PT, seria o operador do esquema que foi chamado de mensalão tucano. A denúncia foi aceita pelo STF em 2009, quando Azeredo era senador. 5 anos depois, em 2014, quando ele era deputado federal, a Procuradoria-Geral da República pediu que ele fosse condenado a 22 anos de prisão. No mesmo mês, Azeredo renunciou ao cargo e o processo foi para a primeira instância. A primeira condenação só saiu em 2015 e ele recorreu. No ano passado, ou seja, quase 20 anos depois do crime ter ocorrido, o caso chegou à segunda instância. O último recurso, chamado embargos declaratórios, não deve mudar nem a condenação nem a sentença confirmadas ontem. São apenas para esclarecer alguns pontos, mas podem ajudar a defesa a ganhar mais tempo antes do início do cumprimento da pena. O advogado do ex-governador já tem um pedido de habeas corpus no STJ. Essas decisões estão eivadas de nulidades graves, porque a condenação excedeu ao pedido do Ministério Público Federal, referendado depois pelo Ministério Público Estadual. Os advogados de Eduardo Azeredo disseram que ele é inocente porque ficou provado que o ex-governador não tinha envolvimento com a administração das estatais e nem com o gerenciamento financeiro da campanha. O advogado de Marcos Valério não quis se manifestar. Qual é o Brasil que você quer para o futuro? É da Elizabeth de Frei Rogério, Santa Catarina, a primeira mensagem de hoje. Meu nome é Elizabeth Ribeiro Mazuco, sou de Frei Rogério, Santa Catarina, estou diante da Câmara de Vereadores. O Brasil que eu quero é um Brasil de paz e qualidade de vida para todos os cidadãos. E que os salários que são pagos por nós, brasileiros, a vocês, políticos, sejam recebidos com as mãos limpas. Eu me chamo Jefferson Oliveira, falo aqui de Nova Esperança do Piriá, Pará. E o que eu desejo para o nosso país no futuro é que as políticas públicas cheguem iguais e de qualidade para todos, do sul até o nosso pedacinho de Amazônia, aqui no Pará. Meu nome é Ronison Augusto, de Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Eu quero um Brasil melhor nas estradas, que tá uma vergonha essas estradas, principalmente de Minas Gerais, onde pagamos um absurdo de pedágio para andar numa rodovia assim.
Eu sou José Lopes, sou de São João das Fronteiras, Piauí. E o Brasil que eu quero para o futuro é onde as pessoas possam expressar suas ideias sem ter medo de serem agredidas, cada um respeitando a opinião um do outro. Eu sou Ednei Silva, eu sou de Rio Bonito, RJ. O Brasil que eu quero é um Brasil com zero de corrupção, com renovação política e mais educação. Somos da Escola Estadual Dom Manuel Tavares, da cidade de Equador, no Rio Grande do Norte. O Brasil que queremos para o presente e para o futuro é um Brasil com solidariedade, inclusão e educação! Um oi para os alunos da Escola Dom Manuel Tavares de Equador, Rio Grande do Norte. Eu queria chamar a atenção para o que o seu José Alves falou, que cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? Vivemos tempos de intolerância, de radicalização. As pessoas têm o direito de expressar, sim, as suas ideias sem medo de ser agredidas, como o seu José Alves falou. É preciso resgatar aí o diálogo, né? Eu lembro que nas eleições de outubro vamos escolher deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente da República. Se quiser rever esses e outros depoimentos, é só ir ao Globoplay, ao nosso site, também ao g1.com.br/Brasil que eu quero. Lá tem também as dicas de como gravar o seu vídeo, hein? A gente está esperando a sua mensagem. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o país. Vamos começar pelo Nordeste. Eliana Marques, boa tarde para você. O Nordeste tem sido muito castigado, né, pela chuva. Tá demais a situação por lá, né? Demais, Sandra. Boa tarde para você também. Boa tarde para todos vocês. E olha, por mais um dia a vida não tá fácil lá no Nordeste. Deve chover mais, principalmente no litoral da Bahia, também no litoral de Pernambuco, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Na Paraíba, em João Pessoa, mais cedo já choveu muito. Vejam só quanta água. E no norte do estado, os moradores têm que usar essa tirolesa para atravessar de comunidades rurais isoladas pela chuva até o outro lado da cidade de Cacimba de Areia. É época de chuva no litoral do Nordeste e o que está provocando os temporais nos últimos dias é um sistema meteorológico que se chama cavado. Vamos ver como é que ele funciona. Olha, a mais ou menos 10 quilômetros de altitude passam ventos muito fortes. E aí o vento úmido que chega do mar, lá no Nordeste, ocupa o espaço deixado por essas fortes correntes de vento. Aí com mais umidade aqui em altitude é que vão se formando mais facilmente as nuvens de chuva forte, Sandra. E nas outras regiões, como é que fica? Tem previsão de chuva também no norte do Brasil, pode voltar a chover no oeste do Rio Grande do Sul e tempo firme, onde o nosso mapa está amarelo. Destaco aqui quase toda a região sul, também quase todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, de Goiás, a metade oeste aqui de Minas Gerais e tempo seco também entre o sertão da Bahia e o Piauí. Teresina, Cuiabá e Palmas vão ter calor de 34 graus. Em Salvador tem previsão de chuva, já em Goiânia, como a gente vê aqui, tempo firme. Vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Como é que fica São Paulo? Pois é, estamos aqui na Grande São Paulo há praticamente pouco mais, na verdade, de uma semana aí praticamente sem chuva. Hoje vai ser igual, previsão de tempo firme, máxima de 28 graus na capital paulista, tempo firme nas outras capitais do Sudeste também, só Vitória que pode ter um pouco de chuva à noite e no sul do país, como a gente vê, nada de chuva também e calor. Falando de amanhã agora, previsão de mais chuva no Nordeste, aviso principalmente para quem está aqui, olha, no Rio Grande do Norte e também no litoral baiano. E até o fim de abril, que já é segunda-feira, né, vai chover praticamente todo dia no litoral nordestino, nessas áreas que a gente vê em azul aqui. Vemos também mais escuro o nosso mapa aqui no norte do Brasil, é onde serão concentrados os maiores volumes de chuva, assim como no oeste do Rio Grande do Sul. Já nessa porção mais central do país, entre Paraná, Mato Grosso, passando pelo oeste da Bahia e também aqui pela gente no sudeste, teremos dias aí de novo secos, sem chuva ou com pouquíssima chuva, inclusive aqui em São Paulo, Sandra. Chuva do norte podia descer um pouquinho do nordeste também para o sudeste, né? Tá para tirar um pouco da secura, né? Exatamente. Obrigada. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.
A Agência Nacional de Saúde está estudando cobrar franquia nas mensalidades dos convênios médicos. Hoje, representantes de entidades de defesa do consumidor e de áreas de saúde se reuniram na Associação Paulista de Medicina para debater o assunto. A repórter Graziela Azevedo acompanhou. O novo modelo está sendo discutido pela ANS, Agência Nacional de Saúde, para ser implantado a partir de junho. Ele valeria apenas para contratos novos. A proposta das operadoras de saúde é implantar um sistema de franquia, como existe hoje para o seguro de veículos. O paciente vai pagar a mensalidade normalmente, mas dependendo do tipo de procedimento ou tratamento, teria que pagar também uma franquia, uma adicional além da mensalidade. Um plano com franquia é um plano que tem uma mensalidade mais baixa. A contrapartida é a pessoa pagar do bolso as despesas até o montante da franquia que será estabelecido na resolução. Então ele vem permitir que pessoas tenham planos a um custo fixo mensal menor. Ela paga pelo valor dos serviços médicos até completar a franquia, daí por diante a operadora entra. Veja que ela paga isso se vier utilizar, enquanto que a redução na mensalidade é líquida e certa e é todos os meses. A proposta ainda nem saiu do papel, mas já provoca protestos. Nessa manhã, entidades de defesa do consumidor como o IDEC e PROCON, além de entidades médicas como os conselhos de enfermagem, odontologia e farmácia e a Pastoral da Saúde da Igreja Católica, se reuniram aqui na Associação Paulista de Medicina para marcar posição contra a cobrança de franquia pelos planos de saúde. No momento em que a pessoa está doente, onde ela terá mais gastos com medicamentos e com outros gastos em saúde, ela terá ainda um gasto extra com seu plano de saúde que de certa forma é imprevisível. Queremos a retirada dessa proposta. Entendemos que as pessoas, ao pagar um plano de saúde, têm que ter o direito ao atendimento integral de todas as doenças que constem do Código Internacional de Doença. A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, afirmou que a franquia e a coparticipação já existem no mercado e que a escolha do plano é do consumidor. Os brasileiros gastaram 4,9 bilhões de dólares no exterior no primeiro trimestre deste ano. Segundo o Banco Central, esse valor é 10% maior do que o do mesmo período do ano passado e é o mais alto para um primeiro trimestre desde 2015. Levando em conta apenas os gastos no mês de março, o valor deste ano é um pouco menor do que o de 2017. A seguir, as discussões entre França e Estados Unidos sobre o acordo nuclear no Irã e o crescimento do antissemitismo na Europa. A gente volta já.
comunidade judaica em Berlim, na Alemanha, está organizando para hoje à noite uma manifestação contra o antissemitismo. Na semana passada, 2 homens que usavam kippá foram atacados na cidade. A gente vai dar um pulinho lá em Londres para falar sobre esse assunto com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Bom, a preocupação com a violência contra os judeus é grande por lá, né? Depois desse ataque em Berlim, Sandra, o presidente do Conselho Central dos Judeus chegou a aconselhar que se evite o uso do kippá, a tradicional vestimenta judaica usada na cabeça em sinal de reverência a Deus. Mas hoje, para mostrar justamente que não tem medo, pessoas em várias cidades estão usando kippá. Agora há pouco, o ministro do Exterior escreveu numa rede social que um ataque contra judeus na Alemanha é um ataque contra todos os alemães. Semana passada, um ataque antissemita contra 2 jovens em Berlim foi filmado. Um deles depois disse que nem é judeu, mas que queria provar a um amigo que era seguro andar nas ruas da Alemanha com kippá. Logo depois do ataque, a primeira-ministra Angela Merkel prometeu reforçar a luta contra o antissemitismo e combater esse clima hostil. Em março, na França, um crime bárbaro chocou o país. Uma senhora judia de 85 anos que sobreviveu ao Holocausto morreu depois de ser esfaqueada e queimada num ataque considerado antissemita pela polícia. 2 homens, incluindo um vizinho, foram presos. Aqui no Reino Unido, o líder trabalhista Jeremy Corbyn se desculpou por ações preconceituosas contra os judeus dentro de seu partido e disse que está absolutamente comprometido em erradicar o problema. Mas representantes da comunidade judaica daqui dizem que só palavras não bastam, faltam medidas concretas de prevenção. Sandra. Ok, Cecília, muito obrigada. Termina hoje a visita do presidente francês Emmanuel Macron aos Estados Unidos. Macron vai embora sem saber se conseguiu convencer o presidente Donald Trump a permanecer no acordo nuclear assinado com o Irã em 2015. Nós vamos agora a Nova York falar com a nossa correspondente Sandra Coutinho. Oi, Xará, boa tarde para você. Foi assim, digamos, um encontro carinhoso. Pois é, né? Os dois trocaram um beijinho, deram as mãos e ainda não dá para saber se essa ofensiva do charme do Emmanuel Macron vai funcionar. Agora há pouco, Macron fez um discurso numa sessão conjunta do Congresso americano e voltou a defender que os Estados Unidos permaneçam no acordo que congelou o programa nuclear do Irã. Essa é a principal missão da visita do Macron, convencer o presidente Donald Trump a não abandonar o acordo assinado não só por Irã e Estados Unidos, como também por China, Rússia, França, Alemanha e Reino Unido. Ontem, Trump disse que queria aperfeiçoar o acordo, mas mantendo a base já existente. A lei americana determina que Trump precisa renovar a validade do acordo a cada 3 meses. A próxima renovação está marcada para o dia 12 de maio. Um dos riscos de sair desse acordo é sinalizar para o mundo que os Estados Unidos não honram os tratados que assinam. Isso pode ser um péssimo começo para a reunião entre o presidente Trump e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que deve acontecer em junho e vai discutir justamente a desnuclearização da Península Coreana, Sandra. Pois é, todo mundo, né? O mundo, na verdade, de olho nesse encontro, esperando por ele. Muito obrigada, Sandra. Boa tarde para você. De volta aqui ao Brasil, o crescimento das milícias e o 40º Batalhão de Polícia denunciado pela vereadora Marielle Franco do PSOL são os assuntos desta noite da nova temporada do Profissão Repórter que estreia hoje. Deus, guarda-nos, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida. As vítimas e a ação das milícias que aterrorizam 2 bilhões de pessoas no Rio. A milícia, ela é muito violenta. Choque, com roleta russa. E esse aqui é o troféu que a milícia me deixou. O senhor integra a milícia? Negativamente, nunca. Nunca fiz parte. O Batalhão 41, que foi denunciado pela vereadora Marielle Franco. Qual é o tipo de arma mais comum que vocês enfrentam? Fuzil, a maioria fuzil. Porque as ruas ficaram desertas na entrada aqui do Caveirão. Hoje começa a nova temporada. Imperdível. A seguir, os últimos preparativos para Bayern de Munique e Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões. A gente volta já.
2h07 pelo horário de Brasília e daqui a pouco tem mais um jogaço pelas semifinais da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique, 5 títulos europeus, recebe o Real Madrid 12 vezes campeão. Então a gente vai dar um pulinho lá em Munique para falar com o nosso correspondente Richard Souza. Richard, boa tarde para você. Será que é dia de mais gol show de Cristiano Ronaldo? Oi, Sandra, boa tarde a todos. Olha, não dá para duvidar de nada do Cristiano Ronaldo, viu? Daqui a pouco, 2 gigantes jogam aqui na Arena de Munique, num jogo, Sandra, que chama a atenção do mundo inteiro, porque são 2 das equipes mais vitoriosas e tradicionais do futebol da Europa. Os ingressos estão esgotados, são esperadas 75 mil pessoas. Um jogo para a gente ficar de olho em 2 personagens. Como você já disse, Cristiano Ronaldo, claro, o atual melhor jogador do mundo. Ele é chamado de Senhor da Liga dos Campeões. Já fez 15 gols nessa edição. Do outro lado está o polonês Robert Lewandowski. Não está no nível do Cristiano Ronaldo não, mas já fez 5 gols até aqui. Teremos brasileiros dos 2 lados. Rafinha no Bayern, Marcelo e Casemiro no Real. E o técnico Tite, da seleção brasileira, vai acompanhar a partida aqui no estádio. Na outra semifinal, o Liverpool goleou a Roma por 5-2 na Inglaterra. O atacante Roberto Firmino, jogador da seleção brasileira, fez 2 gols e deu os passes para os 2 golaços do egípcio Mohamed Salah. É a sensação do futebol europeu e destaque absoluto dessa partida. A Roma, no finalzinho, diminuiu e mantém viva a esperança de conseguir uma virada na Itália. Lembrando que a Globo transmite o jogo de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid logo depois do vídeo show, Sandra. Ok, Richard, então o Tite assistindo aí, todo mundo assistindo daqui. Boa tarde para você, excelente jogo. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente se vê.